E aí, futuros aprovados, professor Igor Moreira novamente com vocês e hoje vamos falar sobre alguns aparelhozinhos muito especiais chamados de medidores elétricos. O próprio nome já está dizendo qual é a função desses aparelhos. Seria realizar medições dentro de um circuito elétrico. Medir o valor de corrente elétrica, medir o valor de tensão elétrica e medir o valor da resistência elétrica. Hoje nós temos aparelhos chamados de multímetros que já trazem todos esses aparelhos juntos em um único só. Porém, é muito comum a gente encontrar algumas questõezinhas, em vestibulares, em concursos, que trazem eles separadamente. Então, começaremos aqui, por exemplo, com o amperímetro. Professor, você não colocou definição aqui, professor. Eu creio que seria praticamente desnecessário, né? Eu dei uma gaguejada agora da porra, mas fazer o que? A garganta está fodida. Então, amperímetro mede os amperes. O que é que eu meço em amperes? Corrente elétrica. Então, isso quer dizer que é um aparelho utilizado para medir o valor da corrente elétrica. O símbolo dele seria uma bolinha com um A dentro. E para que ele funcione corretamente, para que ele faça a leitura correta da corrente no circuito ou em um aparelho específico do circuito, essas duas condições devem ser respeitadas. Primeiro, ele tem que ser ligado em série com o dispositivo ao qual você quer fazer a leitura da corrente. Por quê? Porque nós sabemos que somente numa associação em série, a corrente passa por todos os aparelhos é exatamente a mesma. Fazendo isso, eu vou assegurar que a corrente que está passando pelo aparelho é a mesma que vai passar pelo amperímetro para que ele possa fazer a leitura. Só que existe um porém, numa associação em série, o que é que eu faço com os resistores? Eu somo os resistores. Se o amperímetro tiver resistência elétrica, ao somar com a resistência do amperímetro, vai haver uma queda da corrente elétrica. Ele vai fazer a leitura de uma corrente incorreta, uma leitura de uma corrente que ele influenciou na corrente. Então, para que isso não aconteça, nós temos que assegurar que a resistência dele tem que ser nula, embora saibamos que isso é um conceito hipotético, isso não existe. Resistência nula seria um condutor perfeito, né? Quando eu falo resistência nula, é o que nós vamos considerar nas questões. Então, em qualquer questão que você for fazer, você vai considerar que o amperímetro possui resistência zero. Então, aqui está uma figura de uma ligação correta de um amperímetro. Eu liguei a fonte de tensão no resistor, liguei um amperímetro em série com o resistor. Assim, quando a fonte de tensão gerar a corrente elétrica, ela vai subir pelo circuito, vai passar pelo resistor, vai passar pelo amperímetro e vai terminar de dar a volta dela, chegando até a fonte de tensão elétrica. Ou seja, a mesma corrente que passou pelo R, passou pelo A, e é o momento que ele faz a leitura do valor dessa corrente, ok? Então é assim que o amperímetro tem que funcionar. Agora, quando se trata de um voltímetro, também o nome é autoexplicativo. Mede os volts, mede a DDP, mede a tensão elétrica. O símbolo é o mesmo do amperímetro, é a bolinha, só que ao invés de um A, você vai ter um V dentro da bolinha. Também, para funcionar corretamente, para fornecer uma leitura correta, vai ter que ter duas condições acontecendo. Que condições são essas? Primeiro, ele deve ser ligado em paralelo com o aparelho ao qual eu quero medir a tensão. Por quê? Porque numa associação em paralelo é que a tensão, é que a DDP é a mesma para todos os dispositivos, ok? Porém, numa associação em paralelo, a corrente ela se divide, ela se distribui. Mesmo que eu não tenha um voltímetro afetando o resistor, quando ele é colocado em paralelo, já que o funcionamento de um aparelho não vai afetar o funcionamento do outro, vai afetar a fonte de tensão, porque ela vai ser obrigada a fornecer mais corrente elétrica, ou seja, o voltímetro estaria influenciando no circuito. E o aparelho de medição, a única coisa que ele tem que fazer é medir. Ele não pode afetar nada, ele não pode alterar nada. Como é que eu faço então para ele não alterar? Eu vou fazer com que ele tenha resistência infinita.
é algo também hipotético, corresponde a um isolante perfeito, mas para você, na hora da sua questãozinha, você vai considerar que o voltímetro tem resistência infinita e, portanto, ele não permite passagem de corrente em hipótese nenhuma. Não passa corrente pelo voltímetro. De forma que nessa ligação que eu realizei aqui, de um voltímetro fazendo a leitura da tensão desse resistor, na hora que o gerador, na hora que a fonte de tensão fornecer a corrente, que ela chegar bem aqui, isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. A corrente deveria se dividir aqui. Deveria, mas há um voltímetro nesse ramo. Significa que ele não deixa a corrente passar, então ela não se divide. Ela vem todinha para o resistor e não passa lá pelo voltímetro. Em outras palavras, eu consegui fazer a medição da tensão do resistor sem alterar absolutamente nada no circuito elétrico, ok? Então, só para ficar mais claro, eu coloquei aqui do lado um circuito elétrico com algumas bolinhas que estão vazias. Essas bolinhas vazias eu vou ter que preencher com um A ou com um V. Para que esse circuito funcione corretamente, onde é que eu devo ligar um voltímetro, onde é que eu devo ligar um amperímetro. Então, nessa primeira bolinha aqui, ó, bem simples, essa de cima, você está vendo aí que ela está ligada em paralelo com esse resistor. Portanto, se está em paralelo, a única coisa que eu posso colocar aqui é um voltímetro, ou seja, é um V. Já essa outra bolinha aqui, ó, está em série com esse resistor. Se ela está em série com esse resistor, a única coisa que eu posso colocar aqui é um amperímetro, é um A. Seguindo pelo circuito, aqui nós temos um resistor, aqui nós temos um paralelo e aqui nós temos uma bolinha. Eu vou botar um voltímetro? Não. Apesar dele estar no ramo em paralelo, ele tem um resistor ao lado dele. Se ele tem um resistor ao lado dele, ele não pode ser voltímetro. Ele tem que ser um amperímetro. Assim como essa outra bolinha, ela está no ramo principal do circuito, porém, ela tem um resistor em paralelo no ramo secundário. Então, isso aqui só pode ser um voltímetro, certo? Por muitas vezes, esses voltímetros e esses amperímetros serão usados dentro do circuito somente para que você possa ver, né, somente para que você possa visualizar a corrente ou a DDP dos aparelhos. Mas existem situações, sim, onde o elaborador da questão vai pedir a você para verificar se estão ligados corretamente ou não, ok? Então, falamos de medição de corrente, falamos de medição de tensão elétrica, vamos falar de medição de resistência elétrica, mas para isso eu vou colocar um outro dispositivo no quadro, vou fazer um cortezinho agora, voltamos já já. Voltamos. Então, nós temos aqui agora o terceiro dispositivo da aula de hoje, que é a chamada ponte de Wheatstone. Essa é uma arrumação de circuito, vamos usar esse termo aí, né? Uma forma de circuito que é utilizada para determinar o valor de uma resistência desconhecida. Essa é a forma clássica de uma ponte de Wheatstone, porém ela pode sofrer variações. Até porque quando isso daqui é colocado nas questões, geralmente ela é colocada de uma forma que você não consiga identificar que é uma ponte logo de cara. É essa a maior cautela que temos que ter quando trabalharmos com a ponte de Wheatstone. É você saber que se trata de uma. Então veja, você tem 4 resistores. R1, R2, R3 e R4, mas perceba que o R4 tem uma setinha sobre ele. Nós já falamos sobre isso na aula sobre potência. Dá uma olhadinha na playlist aí sobre eletrodinâmica, procura a aula sobre potência que você vai encontrar isso daqui. É um reostato. O que é que seria esse reostato? É um resistor de resistência regulável que você utiliza para aumentar ou diminuir a resistência dele, aumentando e diminuindo a potência do dispositivo. O botãozinho do seu ventilador que você gira para ele ficar mais rápido ou mais lento é um exemplo de um reostato. Pois bem,
Colocado aqui entre eles existe um galvanômetro, um dispositivo para medir correntes elétricas muito pequenas. O que é que eu vou fazer nesse circuito elétrico? Veja aqui. Liguei numa fonte de tensão. Esse circuito consta com 4 nós, A e B no começo e no final do circuito. Nós temos aqui um C e um D. Quando eu conectar esse circuito à fonte de tensão, essa fonte de tensão vai fazer o quê? Ela vai gerar uma corrente elétrica. Vamos passar para cá, vamos fazer essa corrente. Olha lá. Corrente saiu do polo positivo, subiu pelo circuito, chegou até esse nó A. Chegando em A, o que é que essa corrente vai fazer? Ela vai se dividir. Vai vir uma corrente I1 aqui para cima, vai vir uma corrente I2 aqui para baixo. Chegando em C e chegando em D, a corrente poderia se dividir. Poderia, ela vai, eu não quero. A questão é justamente essa. É por isso que esse reostato está aqui. É o meu botãozinho de girar. Eu vou girando esse botãozinho e olhando para a leitura do galvanômetro. Ele vai estar registrando corrente, provavelmente. Dificilmente a pessoa vai conseguir montar uma ponte que já esteja equilibrada. E digamos que ele está registrando 2 amperes. Aí eu giro para um lado. Aí eu vi que aumentou para 3 amperes. Eu digo, opa, estou girando para o lado errado. Aí eu venho aqui e giro para o outro lado. Voltou para 2 amperes. Beleza, vamos lá. Giro mais um pouquinho. Foi para 1 ampere. Massa, estou quase. Giro mais um pouquinho. Aí a leitura do galvanômetro passa a indicar 0. Pronto, missão cumprida, é isso que eu quero. Eu não quero que passe corrente elétrica aqui no meio. Eu quero que todo o I1 venha para cá e todo o I2 venha para cá. Ok? É isso que eu quero para a minha ponte de Wheatstone. Para que quando chegue em B, eles se juntem novamente, forme o mesmo I que havia antes e volte até a fonte de tensão. Quando você conseguir essa configuração, você vai dizer que a sua ponte está em equilíbrio. Mas para que serve isso? Veja bem, a ponte equilibrada vai me ajudar a descobrir o valor de um desses resistores aqui, que eu não conhecia. Porque a partir do momento que você consegue equilibrá-la, o produto dos resistores opostos, ou seja, o produto dos resistores em X, fica igual. Se eu fizer R1 vezes R4, vai ser igual a R3 vezes R2. O produto dos resistores assim é igual ao produto dos resistores assim. Certo? Isso para quando a sua ponte estiver em equilíbrio. E outra coisa que você pode deduzir é o seguinte: para haver passagem de corrente elétrica, tem que haver diferença de potencial. Se não passa corrente de C para D, é porque os potenciais de C e D são iguais. É outro joguinho que a questão gosta de fazer às vezes com o pessoal. Coloca a ponte, coloca um resistor desconhecido, mas não fala que está em equilíbrio assim de cara na questão. Considere que a ponte está equilibrada. Não. Chega e coloca os pontos. Aí diga assim, determine o valor de R, blá, 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 sabendo que a DDP dos pontos C e D são iguais. Pronto. No que ele falou que a DDP não, perdão, o potencial dos pontos de C e D são iguais. No que ele falou que o potencial de C e D são iguais, ele já está lhe dizendo que a ponte está em equilíbrio. Mas, lembro novamente, ele não vai lhe entregar de cara que é uma ponte de Wheatstone. Como nós temos aqui um exemplozinho de um circuito ao lado. Olha aqui. A pergunta nem tem nada a ver com descobrir resistor. A pergunta não tem nada a ver com ponte. Ele pergunta qual é a potência dissipada no resistor de 7 ohms. Lhe dá todos os resistores do circuito, né? Isso aqui, às vezes o pessoal na sala confunde quando eu boto assim, acha é um 14, não, é um 4. Essa é só uma barrinha. Isso daqui é um circuitozinho simples, tem todos os resistores,
tem a fonte de tensão e a pessoa vai e pensa assim, pô, ele quer a potência do resistor de 7, eu vou chegar aqui e vou começar a calcular a resistência equivalente, vou calcular a corrente e vai dar tudo show e depois eu acho a potência. Calma lá. Olha aí como parece suspeita essa figura. Vem um nó. Aí se divide em dois. No meio do caminho, dois nós e um fio ligando o fio de cima ao fio de baixo. Vem de novo e se junta em um outro nó. Professor, mas eu não suspeitaria porque uma ponte tem 4 resistores, aqui tem 7. E uma ponte tem 4 nós, aí tem 6. É aí que está a grande questão. A questãozinha botou esses pontos pintados justamente para provocar confusão. Mas apesar desses pontos estarem pintados, eles não são nós, são curvas. Lembre, o conceito de nó me diz que é onde o fio se divide ou onde o fio se une. É quando eu chego no ponto e eu tenho duas opções de para onde eu vou. Se eu chegar nesse ponto, eu tenho a opção de vir para cá ou para cá. Se eu chegar nesse ponto, eu tenho a opção de vir para cá ou para cá. Se eu chegar nesse ponto, eu só tenho uma opção. Então isso não é um nó, isso é uma dobra, isso é uma curva no fio. Na verdade, esse fio aqui é um fio só. E aí, você, usando de toda a sua sagacidade, vai fazer o quê? Vai enxergar que esses dois resistores aqui, ó, na verdade, eles estão associados em série. E se eles estão associados em série, o que é que isso quer dizer? Que eu posso somá-los. E esses dois juntos vão valer apenas um resistor de 10 ohms. Não são dois resistores, é um. Não é um resistor de 4 e um de 6. É um resistor de 10. Assim como a mesma regra para esses dois aqui, ó. Porque esse pontinho que está pintado para tentar nos enganar, só tentar, porque não vai conseguir, está mostrando o quê? Que esses dois estão em série. Portanto, eu posso somá-los também, não posso? Onde eu teria aqui um resistor de 12 ohms. Agora você vai ver como ficou extremamente parecido, ó. Vamos lá. Olha aqui a minha figura e olha aquela lá, ó. Primeiro nó depois do gerador é o A, né? Tá aqui o A. Se dividiu em dois. Vem para cá, ó. Isso daqui não é nó. Esse aqui é o C. Olha aqui. E esse aqui, ó, é o D. Ah, professor, o senhor está querendo me dizer que esse 10 aqui, ó, entre A e C, é como se fosse o R1? Exatamente, é o meu R1. É esse 10. E está querendo me dizer que esse 20 aqui, ó, entre A e D, é como se fosse meu R3? Exatamente. Esse 20 é o seu R3. Segue o caminho, ó. O C vem aqui por cima, chegando até esse ponto B. O D também vem por baixo, chegando até B. Então, quer dizer que esse 12 que está entre C e B, na verdade, esse 12 é o R2. E esse 24 que está entre o D e o B, ó, na verdade, é o R4. Aí você vai e fala assim, mas do que é que me adianta saber que, isso é uma ponte, não me ajudou em nada na resposta. Aí é que tá, isso responde a questão. Por quê? Vamos verificar se a ponte está em equilíbrio, vamos? Faz o produto das resistências em X, ó. Não precisa nem botar a fórmula não, essa fórmula aqui é porque diz respeito a essa figura. Se ele mudar a figura, botar outros nomes, a fórmula já não é mais a mesma. Só é você fazer o X, ó. 10... Calma lá, foi um acidente. Recuperei o pincel, tá aqui. 10 vezes 24 é igual a 20 vezes 12. Caso confirme essa igualdade,
a ponte vai estar em equilíbrio. Então, vamos ver. Quanto é 10 vezes 24? 240. Quanto é 20 vezes 12? 240. A igualdade foi confirmada? Foi. Então, isso quer dizer que isso é uma ponte de Wheatstone e essa ponte está equilibrada. Sim, professor, você disse que isso ia responder à questão. A questão não perguntou isso. A questão quer saber qual é a potência do resistor R7, professor. Calma, amiguinho. Pois veja bem. Se a ponte está equilibrada, quanto é a corrente que passa no meio? É zero. Mas é quando é um galvanômetro. Não. Lembre que eu falei que esse aqui é o modelo clássico de ponte. Ele pode alterar. Desde que se mantenha a estrutura aqui, ele pode alterar qualquer aparelho que venha ali no meio. Então a questão é justamente essa. Aqui no meio, como a ponte está em equilíbrio, a corrente é zero. Se não passa corrente por um aparelho, ele funciona? Não. Se ele não funciona, quanto é que é a potência que ele vai dissipar? Nenhuma. Então a resposta seria que a potência dissipada pelo resistor de 7 ohms seria zero. Ok? Tranquilo? Então espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários aí do vídeo. Não percam as próximas aulas sobre eletricidade e os outros assuntos que vamos abordar aqui. Valeu e até a próxima videoaula.